Meu nome é Anne, nasci em 83, em Duque de Caxias, da Baixada Fluminense. Sou formada em Ciências Sociais pela UF, licenciatura e bacharelado. E ter estudado aqui foi muito importante para mim. A minha visão de mundo, né? Minha percepção, assim, de como as pessoas se relacionam, como que, enfim, existem vários tipos de relações sociais e, enfim, eu eu gostei, achei que foi um curso que foi importante para minha formação enquanto pessoa. Algumas críticas ao curso, mas, enfim, tipo, foi importante sim. E na parte mais do audiovisual, eu trabalhei muito, eu estudei no Senac, fiz um curso de sonoplastia e outro de operação de áudio lá em 2016, talvez, que foi o mesmo período que eu comecei a trabalhar com som, né? Porque veio antes. Eu comecei a gravar por conta dos projetos pessoais mesmo, fazer filme sem orçamento, né? Ali a coisa acontecendo, ali o filme ali e começa a gravar, assim. Então meio que comecei aprendendo, né? Ao mesmo tempo. Mas aí depois eu fiz esses cursos, fiz um também na AIC de som e fiz aí workshops e coisas, né, tipo, mais pontuais. Mas a minha formação é essa, em Ciências Sociais na UF e fiz esses cursos de som. Eu não tenho uma formação acadêmica no cinema, né? Então, essa foi a minha trajetória, assim, de estudo. Ah, e também estudei quando eu era bem jovem, assim, tinha 19 anos. Eu fiz canto popular na Vila Lobos. Que era uma coisa que eu queria muito, mexer com música há muito tempo, desde criança. E foi importante para mim também ter estudado lá. Mas na época eu não consegui conciliar, porque eu já tinha começado a faculdade, trabalhava e morando em Caxias, né, estudando na Vila Lobos, no centro do Rio, em Niterói. Não dava, assim. Eu tinha que ir para Vila Lobos 4 vezes por semana, sábado para participar do coral, então eu não consegui levar adiante fazer o profissional. Depois voltei, estudei um semestre na escola portátil, um curso de prática vocal, e foi isso. Não, eu trabalhei na metade da faculdade, eu comecei a trabalhar na FGV como assistente de pesquisa, né, bolsista, CNPq, PIBIC, e aí fiquei lá 5 anos, porque me dava uma estrutura mínima para eu terminar a faculdade. E isso era um objetivo assim certo. Eu tinha que terminar a faculdade, né? Mas não era exatamente aquilo que eu queria. Na época eu trabalhava com uma professora que mexe com saúde coletiva, que eu acho super importante, mas que não era o que mexia assim comigo, né? Aí lá eu fiz um MBA, lá de produção e gestão cultural. E foi a partir desse curso que eu comecei a trabalhar com produção, num grupo de teatro e circo, em 2010. Em 2012, eu comecei a trabalhar com audiovisual porque eu fui parar na produção do Cinema de Garagem. É uma mostra de cinema com filmes independentes. E foi o meu primeiro contato com a produção contemporânea brasileira, independente. Eu fiquei muito diferente, né? Assim, é outra coisa, assim, é outro universo. Então, mexeu muito comigo aquilo. Aí participei, assim, trabalhei em várias mostras a partir disso. E foi quando eu comecei a filmar e estudar e seguir por esse caminho. Da minha experiência, eu trabalhei mais com cinema independente do que com cinema mais tradicional, né? De grandes estruturas e orçamentos e ter contato com esse tipo de produção foi mais recente, foi até da pandemia pra cá. Então, o cinema que não faz parte, né, que gira em outro âmbito,
que se contrapõe a esse mais estruturado, assim, tipo, né, mais clássico, assim, são relações que normalmente não são tão hierárquicas, né, tão hierarquizadas, elas são mais diluídas, mais horizontais, assim. E eu tenho a impressão, de todos os filmes que eu já trabalhei, que quanto menor a equipe, mais você chega no filme. Quanto maior a equipe, mais você se afasta do filme. E outro dia eu ouvi o podcast lá do Borlan, que o João Paulo Campos conduziu a entrevista para a IC, lá de São Paulo. E ele falou isso. E ele tem uma produção independente maravilhosa, né? Tem um profundo respeito e admiração pelo trabalho do Borlan. E ele disse que nessa última vez que ele fez o filme, foi a primeira com uma estrutura de 70, 80 pessoas no set, que ele não sabia o nome de todo mundo. Então eu acho que essas características do cinema independente, para mim, me atraem demais. E por muitos anos eu fiquei ali, tipo, envolvida com isso. Só que o problema é que o país não dá estrutura, né, tipo, de financeira, né, enfim, para que a gente consiga ter mais autonomia para trabalhar. Então, é difícil ficar só no independente para mim também, quanto mais velha, né, tipo, conforme eu vou envelhecendo, tipo, não dá, né, então tem essa necessidade, eu senti essa necessidade, bom, vou trabalhar um pouco no cinema mais tradicional, mas também não vou abrir mão do independente porque o filme me interessa. E eu acho que essa estrutura de equipe, de como que as relações se dão para fazer um filme num independente, numa coisa mais assim, tipo, enxuta, reverbera no filme. Sim, a forma como você produz tem reflexo no que aquilo que é produzido. Eu acredito que sim, sabe? E isso é uma coisa que mexe comigo. Isso é um ponto fundamental do fazer cinema. O Adirley diz também, né, sobre isso, né? Minha equipe tem que caber num carro. Por mais que ele tenha trabalhado com um pouco mais, né, de gente, normalmente, né, as produções dele são assim, né? Mais enxutas mesmo. E aí a gente vê o cinema dele. Então, eu acho que a quantidade de pessoas, a maneira que essas relações, né, se dão normalmente de forma mais horizontal, porque você tem que jogar junto, é a sua parceira, o seu parceiro ali, né, tem uma convivência muito grande, assim. Então, não tem muito espaço para essas formações, né, tipo, bem hierarquizadas que o sistema do cinema industrial tem, né? Então eu acredito que isso reflete lá no filme, né? Não tem como, faz parte, né? E como que você percebe a questão das redes de solidariedade? Isso também existe, né? Existe sim. Tipo, acho que o próprio Mate Angu tem uma produção assim, e que influenciou tantos outros grupos também, né? E cineclubes, tipo, o Mate tem 21 anos. Foi criado em 2002. Na época também o Cachaça, Cinema Clube, também foi criado nesse mesmo período. E o Mate tem uma gira, um magnetismo que atrai esse tipo de coisa. Então as pessoas chegam para somar e trocar, e também tem várias questões também, né? Como todos os coletivos e como conviver com as pessoas, mas tem uma coisa de troca muito forte do afeto, né? Acho que seria importante você falar um pouco sobre o Mate, principalmente sobre o impacto social que ele produziu ao longo desses 21 anos. Então, o Mate foi criado em 2002, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
a princípio como um cineclube, e depois, com o passar dos anos, foi ampliando, né, os braços de atuação. Então, daqui já tem um tempo, né, mas MAT atua na exibição, na produção e na formação. Então, várias oficinas aí já, tipo, foram oferecidas e no Rio, em vários outros estados do país também. E o MAT, eu acho que é porque é muito doido, né? Faz pouco tempo, mas já é tão diferente. Naquela época não tinha essa facilidade de você ter acesso, né, às informações, a conhecimento como tem hoje. Então a gente tinha normalmente que se deslocar para o centro do Rio, que é o lugar mais perto, para se alimentar e usufruir desse tipo de coisa, né? Então acho que o MAT surge nesse contexto, em Caxias, que, enfim, né, tá ali dentro de toda a complexidade que é a Baixada Fluminense, território, tipo, nordestino, né, preto, indígena, tipo, e traz uma experiência de exibição que extrapola isso, que vem combinado com a festa. Durante as exibições, tá o povo falando, tem a cerveja, tem o futebol, tem o Flamengo, tem a criança correndo, tem... Então ele traz uma outra possibilidade de experimentar, né, tipo, o filme. Que não exclui a sala, imagina, né? Tipo, a sala é a experiência da sala, é a experiência da sala, tipo, né? Mas elas são concomitantes e eu acho que elas precisam, tipo, coexistir, sabe? Que oferecem, proporcionam coisas, tipo, muito únicas, né? Então, o MAT vem nesse contexto, tipo, começa lá a organizar as sessões, depois vai ampliando e as formas de atuação com essa perspectiva, assim, dessa sessão ritualística, assim. E que, enfim, muitas e muitas pessoas, né, já vieram falar isso, assim, que com um transbordamento, assim, né, eu tive uma epifania na última sessão do MAT. Acho que é por isso, assim, porque transforma a experiência de assistir um filme, acho que ela extravasa, vai para um outro lugar, sabe? Então o MAT tem essa característica, assim, muito forte. E as relações de trabalho, tipo, dentro do MAT, são bem particulares, assim, bem singulares, porque até hoje a gente não tem CNPJ e por muito tempo foi decidido que não teria mesmo. Aí depois a gente foi envelhecendo, a gente, mas será? E aí, hoje em dia, não tem mesmo, e a gente faz parceria com produtoras, né, para executar algum outro projeto que precisa, né, de um CNPJ, né. Mas então é esse lugar meio, né, autônomo, que tá aí, tipo, né, sem uma formalidade, assim, legal, né. Isso quer dizer bastante, porque ao longo desses anos de atuação, quisesse fazer dinheiro com mate, teria feito. Então foi muito por um outro lugar de experimentação, assim, do cinema, o mate, de autonomia, de liberdade, pode parecer um pouco utópico, mas eu acho que foi por aí mesmo, sabe? E o mate continua existindo hoje? Continua. Em novembro do ano passado, a gente produziu o festival Mate com Angu 20 anos. Foi uma semana de programação com sessões lá em Caxias, no Museu da Ciência e Vida, que fica no centro. E, no último dia, uma exibição com uma programação da primeira sessão do Mate na Cinemateca. Então, a gente reproduziu esse programa na Cinemateca para encerrar esse festival de 20 anos do Mate. Então, a gente fez isso.
Durante a pandemia, a gente produziu 3 filmes em parceria com o IMS Convida, que está lá disponível no site. Galera tá produzindo também o filme do filme, né? O filme sobre o amuleto de Ogum, que é a direção aí do Barradas. Ele deve falar sobre isso. Tá com um filme aí que vai lançar, né? Agora na Mostra de Ouro Preto, O Voo, que é um filme do Mate também. Várias pessoas do Mate trabalharam no filme. Eu trabalhei também. Essa é uma questão muito importante, né? Que a gente discutiu agora no fórum, né, da Mostra de Tiradentes. Né? Participei do GT de difusão e exibição. E o Cineclube, ele não vem para resolver a questão de mercado. Né? Ele vem justamente, ele atua mais na formação e, né, e também como espaço, uma janela, né, de exibição, sem dúvida nenhuma, que é muito importante. Mas eu acho que da pandemia para cá, acho que eu tô vendo esse cenário mudar um pouco, assim, da distribuição. Sobretudo com os streamings e, tipo, as plataformas independentes que tem, né? Tipo, assim, várias. E uma delas que eu participo é a Embaúba. Que também antes não tinha esse fôlego que teve agora. Foi durante a pandemia que isso aconteceu, né? Acho que justamente por conta desse gargalo não tinha mais, né? Não podia sair, né? E não podia mais ir ao cinema. E cineclube e tudo mais. Então, acho que deu um fôlego, abriu possibilidades ao que era muito restrito, mas acho que ainda continua sendo, né? Tipo, ainda a gente está caminhando para chegar a uma nova configuração para distribuir esses filmes e alcançar, né? Tipo, um público maior. Mas a gente tem a questão das salas também, né? Vários equipamentos que fecharam ou que estão em condições que não são as ideais, porque é caro manter. Tipo, E todos os espaços de exibição, né? Lá a gente discutiu também como ampliar isso, né? Tem lugares que utilizam o espaço das universidades. Tem todo um circuito. Nos Estados Unidos parece que isso é muito forte até. E pensar novos modelos para cá também, né? Vendo em outros lugares que deram certo, assim, isso que funcionou, isso que rolou. Então, ver o que pode ir em outros lugares e, tipo, que podem também receber e exibir os filmes. Tem muita coisa ainda para fazer, tipo, mas a gente não vai conseguir também se não tiver que isso depende de organização dos produtores, né? De certa forma. Acho que dos produtores mas também de ter um financiamento estatal, né? Porque é muito grande, não dá pra, de maneira autônoma, resolver essa questão. Tem que ter, tipo, senão, né? Ainda mais em lugares, assim, mais distantes, fora dos grandes centros, como é que você vai fazer? Sobre a produção, foi completamente independente, né? Gabriel e eu, a gente morava no Catete e o Tantão já frequentava, eles já eram amigos, né? Quando eu fui morar lá. Então, não teve financiamento nenhum, de nenhum edital. Os dois. E então a gente já convivia com ele, tinha uma relação ali de proximidade mesmo, assim, era bem intenso, assim, durante 2013 a 2018. Em determinado momento a gente falou assim, não, vamos fazer alguma coisa, porque eu tinha gravado, eu tava com esse gravador assim, tipo portátil, né? Fiquei um período acompanhando o Tantão. E aí, em determinado dia eu falei assim, Gabriel, escuta isso aqui. Ele lá, né, tipo, na pira máxima dele. Ele falou assim, porra, aí tem um filme, hein? Vamos começar a filmar? Aí a gente
começou a fazer e foram 2 meses concentrados, depois uma coisa ou outra mais espalhada. Em 2016, o filme ficou pronto, um primeiro corte em 2017, aí foi lançado em 2018 na Berlinale e o Tantão foi. A gente levou ele. Como é que foi isso? Foi bem intenso, né? Foram 20 dias lá em Berlim Berlim? para exibir o filme Eu Sou o Rio, e a gente conseguiu organizar também outras atividades para além da Berlinale, né? Mas, como, por exemplo, uma exposição do Tantão. E aí, nesse processo dele montar, pintar essa nova exposição, a gente filmou também e lançou o segundo filme, que chama Diários de uma Paisagem. Tudo independente também. E o Gabriel na foto, né? Tipo, eu no som. E o Tantão ali. Se dirigindo. Indirigível. Esses dias eu vi um filme que me chamou muita atenção nesse sentido. Porque quando o filme se mistura com a vida, e eu comecei mexendo com cinema assim, não trabalhei, não prestei serviço numa produção, que lá tô como assistente de som, sei lá, ou na produção, qualquer outra função, tipo, num set mais estruturado, né, dessa maneira mais convencional. Então, meu primeiro contato foi assim, misturar muito o cinema com a vida. E isso também, tipo, mexeu em muitos lugares. Você colocar a sua vida ali, muita coisa. E como é que você pensa a função social do seu cinema? Cara, eu acho que talvez esteja mais num lugar de friccionar as coisas, sabe? Do que qualquer outra coisa. Precisa nem gostar, tipo, não tem que gostar, não é pra gostar, tipo, não tem essa de, tô muito interessada nisso, sabe? Mas do deslocamento de possíveis lugares de conforto, isso é que me atrai, assim, na hora que... Uma coisa é eu prestar serviço, outra coisa é na hora que eu não vou me colocar pra fazer, assim, tipo, de trazer um outro ponto de vista, né, uma outra perspectiva, assim, né, da vida, do cinema, da música, da pintura, no caso do Tantão, né, tipo, que transita né, entre esses dois ambientes, né, música e artes visuais, né. Acho que é nesse lugar. Assim como que eu acho que o Mate também. O Mate veio pra friccionar as coisas. Eu comentei isso lá, tipo, em Tiradentes. Acho que é nesse lugar também, sabe? Hoje em dia eu trabalho com captação de som direto e edição de som. Desde 2019 eu comecei a mexer com edição de ambiente, efeito. E agora eu vou, pela primeira vez, ter uma experiência de mixagem supervisionada. Eu trabalho num estúdio no Horto com o Gabriel Pinheiro e, enfim, tipo, tô feliz nesse momento com essa configuração de trabalhar tanto no set como com a edição. O Gabriel é seu parceiro de trabalho. É outro Gabriel. Ah, sim. Não é o que fez o filme do Tantão. É outra pessoa. Então, hoje em dia é isso, assim, tipo, tenho trabalhado, atuado dessa forma. Tô com vontade de retomar filme, né, que foi interrompido pela pandemia. Eu comecei a filmar com o Luiz Augusto, que é músico de São Pedro, que é da região dos Lagos, e ele lançou disco pela QTV. E eu queria filmar um pouco o processo criativo, porque isso é uma coisa também que mexe muito comigo, assim, o processo criativo, assim, das pessoas. No convívio, né, tipo, conseguir chegar e se aproximar um pouco, né, pelo menos ter alguma aproximação desse processo que é gigante, né. Então, ele é
gravou do fevereiro de 2020, na Áudio Rebel, o disco dele. Aí eu filmei isso, fiz esse registro, e eu gostaria de dar continuidade a esse filme, que vai ser também nesse mesmo lugar, independente. Até agora, só eu que mexi com esse filme, assim. Então, eu quero retomar isso, quero fazer outras coisas também, tipo, né, nesse sentido, assim, tipo, que tô muito tempo sem fazer filme, né? E o que me atrai é isso, assim, essas relações. O filme, eu falo, tenho conversado bastante isso com o Luiz Augusto, que eu gosto do filme, aí eu falei assim, às vezes eu fico pensando sobre isso. Acho que é só uma desculpa pra conviver com a pessoa, pra estar mais próximo e trocar ideia, assim, tipo. Na verdade, não é só isso, mas é bastante isso também. Porque eu admiro o trabalho dele. Assim como eu admiro o trabalho do Tantão, por mais de toda, né, pessoa complexa, todas as, sei lá, toda a complexidade do Tantão, é maravilhoso conviver com ele. Ele é muito inteligente, sabe? Tem um humor muito bom. Então, isso, assim, tipo, pra mim, é maravilhoso ter essa oportunidade. Então, o Luiz também, pessoa talentosa e gente boa. Então, eu falei, vou fazer um filme sobre esse processo criativo. Então, eu quero retomar esse tipo de coisa também. Então, além do som, por mais que eu não ganhe dinheiro com isso, mas é uma das facetas de trabalho também, né? Não deixa de ser, tipo, porque é muito trabalho. É muito trabalho. Quando mistura cinema e vida, é muito trabalho. Você trabalha o tempo todo. O filme toma conta. O filme não toma conta? Toma conta da gente, assim, tipo. Eu tive que dar um tempo, assim, pra poder sair do filme do Tantão, tipo, do Eu Sou o Rio. Porque tomou conta da minha vida. E aí, Embaúba? A Embaúba, o Tantão foi o primeiro lançamento da Embaúba, Eu Sou o Rio. O Daniel Queiroz, né, que é, tipo, uma das pessoas que trabalha, hoje em dia tem mais gente lá que chegou junto lá, mas ele que começou essa história toda, né, da Embaúba, que é uma distribuidora independente. E aí tem lá a plataforma, né, com vários filmes no catálogo. Interessantíssimo o catálogo dela, dessa distribuidora. E que durante a pandemia cresceu, tipo. Mas como é que é o funcionamento de distribuição da Embaúba? O O que Dani significa essa distribuição? depende do filme, né, também. Porque a Embaúba, por exemplo, distribui também o Marte 1, que foi esse sucesso, né, tipo, talvez ainda esteja aí em cartaz, mas ficou por muitas semanas, né, o filme lá do Filmes de Plástico, né, dirigido pelo Gabito, Gabriel Martins. Então, são filmes diferentes que estão dentro da mesma distribuidora. O nosso filme, o papel da Embaúba é mais de ajudar, contribuir com as inscrições de festivais, eventualmente até tenta uma coisa de um canal ou outro, mas não o nosso filme não foi assim, não tem um perfil comercial para vender para sala. Então a atuação é diferente. E aí os acordos também devem ser outros. Aí eu já não sei detalhes sobre isso, né? Mas logo no primeiro contato, o Dani fez o convite, enviou o e-mail, ele explicou. Eu não sei exatamente, não lembro agora das especificações, mas sei lá. Era isso, e se entrar a vender pro filme, aí tem tanto porcentagem, isso aqui tá tudo lá explicado, sabe? Tem uma estruturinha, assim, sabe? De como é que funciona. Eu não sei de cabeça, assim. Mas é mais... Pro nosso filme é mais nesse sentido. Então depende do perfil, assim. E aí acredito que no caso do Marte 1 é diferente, né? Porque teve um sucesso de bilheteria e, enfim... Já tá aí Netflix, eu acho, tá em algum canal aí de streaming. Então acredito que pra eles é diferente. Tem uma galera que cada vez mais tá produzindo da Baixada, né? O pessoal do Baixada Cine,
Esse movimento do Baixada Filma, tem uma galera que tem cada vez mais produzido. E também mexendo com animação, também extrapolando, assim, tipo, trabalhando com várias linguagens, assim. Eu acho que esse movimento é muito forte. A galera fez, uma época, um manifesto para se colocar nesse lugar de que precisa uma territorialização do financiamento, e isso impacta nos tipos de produção também, ainda mais sobretudo para quem é na Baixada, né? Que é muito diferente de quem atua na Zona Sul do Rio, né? E, enfim. Então, acho que tem esse espaço que está produzindo esses territórios. A galera tá fazendo coisa que eu acho que é, tipo, interessante de acompanhar aqui no Rio. O dispositivo mesmo, né? A galera trabalhando muito com o celular. Os meios materiais. Sim. Né? E tá aí, o pessoal tá fazendo, né? Coisa com isso. E eu não tenho, tipo, absolutamente nada contra, tipo. Acho que é uma maneira de se expressar e o que tá disponível ali é o melhor equipamento que você tem, né? Então não dá pra deixar de fazer porque vai esperar ter determinado equipamento, determinada configuração de equipe, né? Não tem como, assim, tipo... Assim, não tem como. Eu acho que não é por isso que vai deixar de fazer, né? Mas eu vejo que essa galera, tipo... Não só mexendo com o celular, tá também trabalhando com câmera de filmagem. Mas estão... Sei lá, tipo, subvertendo um pouco também... Talvez o que seja esperado da Baixada Fluminense, né? Um certo lugar mais exótico e, enfim, não sei, determinados tipos de padrões que encaixam, né, as pessoas nesse lugar. Pelo que eu tenho, assim, tem algumas coisas que têm me chamado a atenção nesse sentido, assim. E a própria Cato Rizzo, né, que fez aquele filme, o primeiro dela, Terceiro Olho na Terra da Profanação. Ela subverteu um tanto de coisa ali, né? 3 personagens principais, bruxa, né? Que é meio místico, mágico, né? Ali. Ela pega uma Nilópolis e faz assim, né? Do avesso. Normalmente não é aquilo que é visto ou difundido, né, pelas grandes mídias, assim, né? Então, ela traz, assim, uma relação de amizade, o espaço ali mágico, né, místico com o território e essa coisa da mulher, assim, era um filme bem feminino, né? Então ela trouxe outras experiências do que é conviver, crescer, né, tá ali naquele espaço, ser dali, tipo, transitar por ali, tipo. Eu acho muito interessante esse tipo de filme, sabe? Eu fiquei bem impactada quando eu vi. Gosto do trabalho dela, tenho uma admiração, assim. Trabalhei também já em outros filmes dela depois disso, porque quando eu vi esse filme eu falei assim, ó, vou trabalhar com essa menina, isso é interessante. Né? Para primeiro filme longa, né, tem que acompanhar e estar junto e trocar ideia, porque... E tem várias outras pessoas, eu tô citando aqui, tipo, uma, né, mas tem pessoas que trabalham, né, tipo, com, sei lá, com uma linguagem mais assim, mais assada, mas acho que a galera tá produzindo bastante coisa. Eu tenho visto também muito videoclipe. Eu adoro ver videoclipe, né, de todos os estilos musicais, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Tipo, eu vi que a galera também tá fazendo, tá mexendo com isso, né, isso é interessante também, tipo, porque é um espaço de experimentação que talvez seja mais livre do que o próprio curta. Eu tenho uma liberdade, assim. Apesar de ter uma música, uma trilha ali já, né? Mas eu acho que pode tudo ali, né? Então, a galera também tá produzindo isso. Cada vez mais, no som e no cinema como um todo,
as mulheres estão ocupando, assim, sabe, os espaços e fazendo o bagulho acontecer, tipo, com profissionalismo, assim, né? Não é, tipo, sem comprometimento, sem conhecimento, assim, cada vez mais. Porque, historicamente, um lugar muito ocupado pelos homens, sobretudo homens brancos, né? Então, isso é muito importante. E cada vez mais eu sinto que não só mulheres, mas mulheridades, né? Tipo assim, nesse sentido amplo. Tá? E também pensando nas mulheres que são mães. Como é que você lida com essa relação? Porque o 7 de 12 horas no mínimo, por mais que teve assembleia aí, tipo, até mais de um ano. Teve a Assembleia Geral que puxou isso, né? Para todo mundo, vamos falar sobre as condições de trabalho no cinema, agora, ao invés de 12 horas por dia, 10 e... Talvez em São Paulo esteja mais assim, mas no Rio ainda acontece uma coisa aí de 12 horas de trabalho, 6 por 1, né? De trabalhar 6 dias e ter uma folga. E uma das pautas dessa assembleia, para além da carga horária diária, era também a semanal de vamos trabalhar 5 para 2, descansar 2. Então, dentro desse cenário, como pensar as mulheres que têm criança? Eu acho que isso também é uma questão muito importante. E que a Marina Dávila, que é técnica de som, mãe do Otto, ela falou sobre isso no seminário que eu produzi na Semana de Cinema. É um festival que aconteceu durante muitos anos aqui no Rio, que infelizmente agora no momento está sem financiamento, mas assim que conseguir captar alguma coisa vai retomar. E aí, tipo, ela foi e falou que sobre isso, sobre essas questões. Então quer dizer que não pode ter criança? Não, gente, tem que dar pra ter, né? Tipo, a gente, se não dá é porque tá tudo errado, a gente tem que rever, né, as nossas relações, assim, quanto sociedade. Então, acho isso, tipo, questões, assim, fundamentais, assim, pra gente conseguir avançar. E na área de som, também, né, tem esse reflexo de, historicamente, ter sido ocupado por homens brancos e cada vez mais isso está se tornando mais diverso, mas ainda existe muita coisa a ser feita, né? E eu acho que essa galera que tá chegando dessa forma, sabe, com uma outra concepção, uma mentalidade mais arejada, acho que tem colocado uma outra maneira mesmo de lidar e de fazer cinema. Que é essa conversa toda que a gente teve desde o início, assim, sabe? De ter uma relação mais humana e horizontal e enfim, né? Não uma coisa que atravessa ali, tipo, quem tá sendo filmado e sem levar em consideração, né? Tipo, a pessoa, as pessoas, né? E dentro do som, tipo, acho que tem porque existe uma relação que eu não sei de onde surgiu nem como começou, mas que ela é assim. Normalmente, o pessoal da fotografia é contratado e o equipamento é alugado, né? Tem uma locação do equipamento de foto, de fotografia e luz, né? A galera do som só é contratada para prestar um serviço se tem o equipamento. Então, automaticamente você já está excluído se você não tem. Então, você não tem como trabalhar. E quem consegue montar um setup mínimo para prestar um serviço hoje em dia? Com esse dólar, do jeito que tá. Então, isso é uma coisa também que é uma questão fundamental. Não sei, assim, por exemplo, outro dia eu tava pesquisando um gravador portátil que eu queria muito. Falei, quero muito. Tava R$3.500. Tem mais baratos? Tem. Tem mais caros? Também. Mas esse era o valor que eu queria, assim. Mas um pouco mais acessível no Mercado Livre deve ter aí, tipo, sei lá, 1.500, dá uma sorte. Mas é isso, não é R$100. Já começa por aí. Aí tem que ter um fone, em torno de R$1.000. Não é só o gravador. Não é só o gravador. O cabo também,
você tem que ter mais de um, porque cabo dá problema. Então, tipo, cartão de memória, que também não é barato, assim, tipo, outro dia foi comprar R$200. Uma pilha recarregável, precisando ficar usando também, tipo, né? Planeta já, pelo amor de Deus, né? Então, tem um microfone direcional que as pessoas podem... O mais acessível é dessa linha da empresa Rode, que aí também, microfone usado, tudo, você encontra mais barato, mas também não é tão mais barato assim, não sei, uma linha mais básica deve estar, tipo, sei lá, não sei quanto que deve estar, tipo, porque eu não fiz essa pesquisa de preço. O Sennheiser está uns R$10.000. Mas aí, isso que eu ia falar, um Sennheiser, um 416, que é um super usado microfone direcional, assim, que é maravilhoso, é caro. Aí esse que é direcional, mas um cardioide que é maravilhoso também, tipo, o MKH 50, 60, tipo, o 50 é maravilhoso, ele é pequenininho, e aí para outras situações que você pode trabalhar com uma captação mais aberta, né, tipo, ele é incrível também. Aí você vai pagar, sei lá, 6 contos, 7 contos. Os lapelas, você pode encontrar usado um sistema de rádio, né, de microfone sem fio por R$3.000, 2.800, uma promoção, sei lá, um pouco menos, alguém faz um desconto, por aí. E aí, se você for trocar a cápsula por uma cápsula melhor, mais um tanto de dinheiro. Aí também tem vários preços, né, tipo, mas não vai ser menos de 1.000, tipo, 2.000. Vai ser mais, né? E os acessórios, várias coisas que precisam, né? Para colar o microfone, para esconder, de cinta, de... Isso tudo aí, né, vai... vai, tipo, né? Você vai, tipo, vendo a dimensão de uma coisa muito pequena. Um setup de, né, uma configuração de equipamento para documentário, 2 lapelas, um direcional, um gravador, fora todos os acessórios, né? Mas isso, tipo, já fica aí, sei lá, 15, 20 mil? Sei, sim. Eu não atualizei os valores, eu posso estar, tipo, ficando um pouco fora aqui, tipo, mas deve ser por aí. Então eu acho importante, sabe, isso tá, assim, nas pautas. Ou a galera que tem equipamento chamar e dividir conhecimento, porque isso não era uma coisa comum, né? Já aconteceu de eu trabalhar comigo, né, de pessoa, não. Você aprende aí, eu aprendi assim, você vai aprender. Então, acho que entre essa rede também de mulheres, isso é uma coisa mais solidária. Eu participo de um grupo que chama Soma no WhatsApp e, enfim, tem mulheres de tudo quanto é lugar. E as pessoas se ajudam, sabe? Tipo, tô ali, tá, meu Deus, deu um problema aqui, tô conseguindo configurar o gravador, timecode não sei o que, não reconheceu. A galera vai lá e fortalece. Isso é muito legal. Coisa que no grupo lá geral, que eu nem acompanho muito, som de não sei o que, e tem outros que eu nem fiz questão, nem pedi muito pra entrar, o pessoal fala que não é tão amigável assim. E aí também eu acho que tem a ver essa configuração de equipes, de ficar mais diverso, assim, o cinema, também pelo impacto do governo PT, né? Essa galera toda que entrou no cinema aí, que antes não tinha acesso, começou a produzir filme, né? Começou a fazer filme, tipo, e mudou, assim, tem mudado um pouco as relações, né, de trabalho dentro das produções, tipo, assim. E, consequentemente, a cara do filme, né? Que tipo de filme, né? Que tá chegando aí. E a Tatiana Carvalho, ela fala muito disso, que é uma professora, pesquisadora, curadora mineira. Ela trabalha na UNA, que é uma faculdade particular em Belo Horizonte, que para mim é uma das maiores intelectuais, assim, pensadoras do cinema contemporâneo brasileiro, apenas, assim, tipo. Eu falei isso pessoalmente para ela agora em Tiradentes. Eu falei, eu tenho que falar isso para ela, tipo, porque é muito importante a atuação dela, todas as falas, o que ela escreve. E ela foi convidada para trabalhar na Mostra Tiradentes, e acho que em 2018. E ela falou isso. Ela falou assim, pela primeira vez a mostra pediu autodeclaração. 200 e tantas pessoas se declararam negras e pardas.
Isso aqui é um dado significativo pro cinema. A partir de então, né, tipo, acho que foi daí que ela começou a pesquisa dela de doutorado. E então é isso, eu acho que teve essa governo do PT que diversificou e cada vez mais, assim, as pessoas têm tomado os espaços e, de alguma maneira, trabalhado de outras formas diferentes do que até então era produzido, sabe? Maneira de fazer cinema, uma coisa mais de anos anteriores, assim, tipo. Isso impacta no filme. Impacta no tipo de exibição também, de mostras e festivais que a galera começa a fazer aí, a curar, a programar, né? A quantidade de festival aí que a gente vê, assim, que tem outra pegada que há 10 anos atrás não tinha, né? Com temáticas, com recortes, assim, né? De negritude, de questões decoloniais, tipo, até então não tinha. Eu, quando era estudante na UF, esse papo não existia. E eu me formei em 2007. 2007 e 2008. Quer dizer, de 10 em 10 anos a conjuntura tende a se modificar, mais ou menos. Né? E espero que daí, cada vez, né, isso se torne mais diverso e... Né? Porque, historicamente, o cinema, né, é uma manifestação artística elitizada. Que é caro, né? Tipo, poucas pessoas ali tinham acesso, oportunidade de fazer, ficava uma ação entre amigos, né? E ficava restrito ali, né? Tipo, por muitos anos ficou. Então, de 2000 pra cá, quando popularizou também, né? Tipo, os equipamentos, baixaram os preços, a galera comprou lá as mini DV, uma câmera mais portátil, né? Equipamentinho de som também mais de boa, assim, pra gravar. Governo PT. Eu entrei na universidade em 2000 e... Eu passei no segundo semestre de 2002. Entrei junto com o governo Lula, tipo, primeiro governo em 2003. E realmente de lá pra cá, as coisas, né, tipo, tomaram uma outra forma, tipo. E que eu acho que não tem como voltar atrás. Já era. A gente já foi dado esse passo, já um tanto de lugar foi alcançado, tipo, tem como a gente Regredir. na maneira de produzir, de nada. Acho que não tem como.